Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros e recebi no meu e-mail, rapaz, uma questão de concurso público que envolvia isso aqui, ó. Primeira lei de Ohm e os resistores. Não tem como falar de um tema sem falar do outro. A ideia de resistores aqui, ó, você vai imaginar um fio completamente amassado. Pensou em resistores? Em primeiro lugar, ingenuamente eu falo o seguinte para você. A primeira lei de Ohm diz que V é igual a R vezes I. O que seria esse tal desse V aqui? Representaria voltagem. Antigamente nem era chamado de V, era muito mais chamado de U. Atualmente vários autores têm colocado vestibular, têm colocado como letra V, mas o significado é o mesmo. Essa letra V pode ser chamada de voltagem, pode ser chamada de tensão elétrica e de DDP. Olha só, a sigla DDP significa diferença de potencial. Pense na bateria do carro, a bateria da moto, a bateria do caminhão. Cada bateria tem uma voltagem ou uma DDP. A pilha do controle remoto tem uma DDP, uma voltagem, um valor menor do que, por exemplo, a bateria de um caminhão. Essa I aqui, isso significa intensidade de corrente elétrica, a unidade é ampere, enquanto a voltagem é dada em volts. Agora só, intensidade de corrente elétrica, como é que eu vou entender esse negócio de intensidade de corrente elétrica? Se eu vou imaginar, por exemplo, a mangueira, estou utilizando a mangueira para preencher algum lugar, vou molhar um jardim, você tem o direito de colocar a intensidade da água muito forte ou a intensidade muito fraca, muito baixa. A intensidade de água que passa, o paralelo que eu falei aqui, seria a intensidade de corrente elétrica. Substitua a intensidade de água que está passando por intensidade dos elétrons. Os elétrons estão passando para aquele local com uma intensidade alta ou a intensidade baixa. A intensidade de corrente elétrica, essa letra A que eu deixei escrita aqui, a unidade é ampere. Deixei por último o resistor. O resistor ou resistência, a unidade é letra grega ômega, só que a gente não pronuncia ômega. A resistência elétrica é dada em ohms, em homenagem ao físico Georg Simon Ohm, um físico alemão. Como é que é essa ideia de resistor? Um fio, conforme o fio que eu te mostrei, ele tem que ter alguma resistência, porque senão o fio se rompe. Você não pode colocar uma bateria muito alta com um fio muito pequeno, muito fino, porque ele vai ser rompido. A resistência é um fator extremamente importante para que haja um bom funcionamento de um circuito elétrico. Se o fio esquentar muito, ele pode ser rompido. Lembrando que romper é um fracasso total, que a gente chama de curto-circuito. Agora, se o fio ele for aquecido, a gente chama isso de efeito Joule. Já viu o ferro elétrico? O ferro elétrico ele esquenta, é chamado de efeito Joule. O chuveiro elétrico, ele esquenta. Aquele fio amassadinho que eu te mostrei, que a gente tem essa representação aqui, a gente chama de efeito Joule produzindo um aquecimento. A energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Esse resistor aqui, que é a unidade, na verdade a letra é ômega, e a gente pronuncia ohms, tem alguns culpados aqui. Quando a gente coloca o fio, a gente chama geralmente de associação mista, mas basicamente resistor em série aqui, eu peguei um único fio e coloquei dois resistores. Poderia ter colocado mais. O resistor equivalente, essa coisa de a expressão REC que os livros utilizam, é resistor equivalente, é a soma do resistor 1 mais o resistor 2. Se eu colocasse um terceiro resistor, ia ser R1 mais R2 mais R3. Se eu colocasse um quarto resistor, resistor equivalente ia ser R1 mais R2 mais R3 mais R4. E por aí vai. Esse tipo de circuito é muito utilizado, por exemplo, lá nas árvores de Natal, a pessoa coloca um único fio e tem várias lâmpadas ali. Sabe qual é o problema disso? É que quando um único fio faz a conexão entre as lâmpadas, a corrente elétrica só tem esse caminho para percorrer. E aí, se uma lâmpada queima, se você olhar para aquela lâmpada tradicional, aquela lâmpada incandescente, ela tem essa estrutura aqui, que é o filamento de tungstênio. Tem hora que ele não aguenta, ele se rompe. E aí, se uma lâmpada for queimada, você inibiu o único caminho que tinha para que os elétrons pudessem passar. E aí todas as lâmpadas também são apagadas. Esse é o único probleminha do resistor em série. Um único fio, e aí você só tem um único caminho. A única vantagem é que para obter o resistor equivalente, você vai somar R1 mais R2. Essa é a vantagem. Um sistema mais sofisticado é o chamado sistema de resistores em paralelo. Eu coloquei duas retas paralelas aqui
representando R1 e R2. Poderia ter colocado 3 retas paralelas, ou até 4 retas paralelas. A fórmula tradicional sugerida pelos livros diz que 1 sobre REC, que é o resistor equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu colocasse uma terceira reta paralela, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Na grande verdade, existem outros métodos mais rápidos do que essa fórmula aqui para calcular. Mas, tendo feito uma básica discussão sobre isso aqui, agora eu vou poder ler a questão que eu recebi e vou enviar para vocês, tá legal? Se liga, olha só. Então, olha só, a questão de número 1 que eu recebi. Calcule a resistência equivalente dos itens a seguir. A figura é exatamente assim. Observe você que na letra A, você tem um único fio. Esses dois resistores estão conectados em série. Então, para fazer a letra A, o resistor equivalente é a soma do resistor R1 mais o resistor R2. Portanto, eu tenho 10 ohms mais 10 ohms. Resultado final, resistor equivalente é igual a 20 ohms. Com relação à letra B de bola, você continua tendo dois resistores que valem 10 ohms e 10 ohms. A diferença principal é que eles estão em paralelo, cara. E resistores em paralelo, a aplicação é um pouco diferente. A gente vai dizer que 1 sobre REC é igual a 1 sobre resistor R1 mais 1 sobre resistor R2. Substituindo em valores, eu teria o seguinte: 1 sobre REC é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Na realidade, 1/10 mais 1/10 é igual a 2/10. Então, se eu der continuidade ao cálculo, eu tenho que 1 sobre REC, e na realidade eu nem preciso fazer o MMC, porque o valor é o mesmo, e aí 1 mais 1 eu tenho 2 dividido por 10. Se eu multiplicar cruzado, eu tenho 2 vezes REC, que é igual a 10 vezes 1. Se eu pronuncio que 2 vezes REC é igual a 10 vezes 1, que é igual a 10, resistor equivalente é igual a 5 ohms. Esse é um método comum. Vai fazer um concurso público, vestibular, que é discursivo, eu acho super legal usar esse cálculo. Mas olha só, observe um outro modo que eu poderia ter calculado isso aqui. Segundo modelo, o resistor equivalente é resistor 1 vezes resistor 2 dividido por R1 mais R2. Isso só pode acontecer, essa é uma regra muito utilizada por estudante, só que você só pode utilizar quando existe dois resistores em paralelo. Só existem dois resistores, a galera sempre acaba utilizando o produto pela soma. Já que os valores são 10 e 10, a gente teria 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10. O produto 10 vezes 10 é claramente igual a 100. E 10 mais 10 a gente teria 20. E aí, naturalmente, que 100 dividido por 20, a gente teria encontrado do mesmo jeito 5 ohms como resultado final. Terceira dica: o resistor equivalente pode ser o resistor R dividido por N. Em que situações eu posso utilizar? Ora, é muito comum no circuito elétrico em paralelo você ter dois valores exatamente iguais. 10 e 10, por exemplo, 20 e 20. Se os resistores são iguais, substitui o resistor, nesse caso 10, por N. O que seria N? É o número de resistores que estão aparecendo. O resistor aparece aqui duas vezes. Por duas vezes, você tem o valor 10. Então, o número de resistores que aparece é igual a 2. Nesse caso, seria igual a 5 ohms. Se fosse 10, 10, 10 por 3 vezes, o N seria igual a 3 aqui. E assim sucessivamente. Agora vamos ao exercício 2 de vestibular. E o exercício 2, que é no vestibular específica da UERJ, é um vestibular muito interessante que abrange várias carreiras super legais, como por exemplo oficial bombeiro. A questão 2 diz o seguinte: no circuito abaixo, o voltímetro V e o amperímetro A indicam respectivamente 18 volts e 4,5 ampere. Considerando como ideais os elementos do circuito, determine a força eletromotriz E da bateria. Olha só, ele deixou bem claro que o valor do voltímetro é igual a 18 volts e a amperagem, o amperímetro registra 4,5 ampere. A discussão aqui é um pouco evoluída, é um pouco detalhada,
Essa questão merece um pouco de reflexão, tanto é que a figura aparece dessa forma na prova, e eu fiz uma pequena transfusão aqui, uma pequena transferência para justificar melhor para você o que acontece. Aqui você tem a bateria, que é chamada de força eletromotriz. É o gerador de energia. A bateria do carro vai gerar energia para o veículo em si. A pilha do controle remoto é um gerador de energia, que é uma força eletromotriz que vai alimentar o circuito lá do controle remoto, nesse caso. Essa bateria aqui, ela tem uma força eletromotriz. Ó, a gente tem o polo maior e o polo menor. A intensidade de corrente elétrica, ela migra para cá. Tem dois caminhos para ela percorrer, que eu coloquei essas duas retas pretas, e depois ela volta para cá. Observa bem que essa linha azul que eu coloquei aqui representa o voltímetro. É super legal você saber o seguinte: o amperímetro, que é esse círculo vermelho, mede a intensidade de corrente elétrica no próprio fio, onde você tem o resistor R2. O voltímetro, ele não coloca no próprio fio, é paralelo. Considerando que R2 e R3 são duas retas paralelas, o voltímetro é paralelo a R2 e também a R3. O R4 está aqui isolado. Então eu puxei para cá. Ó. Aqui primeiro, a corrente vai achar R1, R2 e R3 estão em paralelo. Portanto, o voltímetro é paralelo a eles dois. E depois aparece R4 até que se possa retornar à origem. Você já viu aquelas pilhas de controle remoto, pilhas dos rádios antigos? Você coloca voltagem 1, voltagem 2, voltagem 3. Você soma todas as voltagens. Se você observar aqui, esse cara vai alimentar este setor, vai alimentar este outro setor em paralelo e o terceiro setor que está em série. Voltagem 1, voltagem 2 e voltagem 3. Olha só, a questão principal é tentar te mostrar a seguinte circunstância. Você tem um setor aqui de voltagem, no meio você tem um outro setor de voltagem e por fim você tem um outro setor. Em primeiro lugar, eu queria te mostrar o seguinte. Ele me falou que o valor da voltagem é de 18 volts. Então aqui eu vou deixar escrito 18 volts. O que significa dizer que nesse trecho do meio, onde existe dois resistores em paralelo, eu já tenho o valor da voltagem. O valor da voltagem é o seguinte, 18 volts, eu já vou deixar escrito aqui os 18 volts. Agora, seria interessante o seguinte, onde você tem o resistor R2, o valor da intensidade de corrente elétrica tem um amperímetro de 4,5 ampere. Agora olha só, onde você tem a voltagem 18 volts, você tem aqui em cima um resistor R3 que vale 12 ohms. Se a voltagem é 18 volts e a resistência vale 12 ohms, queria achar o valor da intensidade da corrente elétrica. Se o 12 multiplica por I, o 12 passa para baixo dividindo, e aí 18 volts dividido por 12 ohms, isso vai dar 1,5 ampere. Achei o seguinte, a intensidade de corrente elétrica aqui, ela vale 1,5 ampere. E aqui embaixo, ele falou para mim que o amperímetro é igual a 4,5 ampere. Rapaz, tem alguma coisa muito estranha aí. Porque aqui em cima, a corrente que atravessa o circuito é 1,5 ampere. E aqui embaixo, no sistema em paralelo, a corrente que passa é igual a 4,5 ampere. Se aqui em cima eu tenho 1,5, aqui embaixo eu tenho 4,5, é porque anteriormente eu teria aqui 6 ampere. Na realidade, 6 ampere se dividiu na parte de cima com 1,5 e na parte de baixo com 4,5. Aqui embaixo no resistor R4, o 6 ampere volta a se reunir novamente. Aí você fala assim, se a corrente era 6 ampere, então por que você dividiu em 1,5 e 4,5? Tem um fator muito contraditório. Quando dois resistores estão sendo colocados em paralelo, a voltagem 18 volts serve para os dois resistores, mas a intensidade de corrente elétrica, ela se divide. Por que não se dividiu 3 ampere para um resistor e 3 ampere para o outro resistor?
Simples. É porque, na verdade, os resistores não são iguais. Se você tem aqui 12 ohms, com certeza esse cara aqui embaixo não é igual a 12 ohms, tá? Porque quando o resistor é igual em paralelo, a corrente se divide igualmente. Eu já descobri que a voltagem era 18 volts. O que eu não sei ainda é a voltagem nesse setor aqui, ó. Se você lembrar, eu já tinha dito para você que V igual a R vezes I. Se você olhar só para esse setor individualmente, pensa só nesse setor, o valor da voltagem é R vezes I, que é o que afirma a primeira lei de Ohm. O valor da resistência é igual a 3 ohms e a intensidade de corrente elétrica é 6 amperes. O valor da voltagem, portanto, é igual a 18 volts. Já vou deixar escrito aqui, ó, 18 volts para esse cara. Tá faltando achar a voltagem no terceiro setor. A voltagem é igual a R vezes I. Quem é a resistência? 4 ohms. O valor da resistência é igual a 4 ohms. A intensidade de corrente elétrica vale 6 amperes. E aqui 4 vezes 6, eu tenho 24 volts. É o valor da tensão. Vou deixar escrito aqui, ó, 24 volts. Sabe o que essa bateria está fazendo? A voltagem total acaba sendo 18 volts, somado em série com 18 volts, somado em série com 24 volts. 18 mais 18 mais 24, eu tenho 60 volts. Então está aí resolvida a questão. O que eu precisava mostrar para você é que quando dois resistores estão em paralelo, que na verdade vieram daqui, a voltagem é sempre a mesma. Os 18 volts, esse azul que eu coloquei aqui, ele alimenta resistor R3 e resistor R2. Agora a corrente não. Por mais que a corrente seja de 6 amperes, ela vai se dividir entre dois resistores em paralelo. Depois ela se reencontra sendo 6 amperes novamente. Então está aqui. A força eletromotriz total é igual a 60 volts, representando, portanto, a soma da voltagem nesse setor, nesse segundo setor e nesse terceiro setor. Força eletromotriz é uma voltagem total de 60 volts. Olha, muito obrigado por você assistir o vídeo, espero que essa resolução tenha ajudado você. E depois eu gravo mais exercícios aí para você. Por favor, curta e compartilha, se inscreva no canal que vem mais novidades por aí, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau!